2, 3, foi. Olá, boa noite a todos que estão conosco. É com muita alegria que eu, Cristiane Farias, professora da Educação Infantil de Jijoca de Jericoacoara, formadora do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil na CRED 3, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Diversidade e Docência, o E-Docência, estarei, nesta noite de hoje, realizando a mediação dessa roda de conversa. Essa noite de hoje é uma atividade integrada do Terceiro Congresso Internacional de Ensino e Formação Docente, o terceiro CIEF, que aborda o tema das interações pedagógicas entre ensino e formação docente, diálogos insurgentes em tempos de instabilidade e incerteza. O terceiro CIEF está acontecendo em formato híbrido, iniciou dia 27, encerra amanhã, dia 30 de novembro. É um evento científico que congrega pesquisadores, professores, estudantes de pós-graduação e graduação, técnicos da educação e demais interessados em refletir sobre as interações pedagógicas entre ensino e a formação docente. Foram diversas as atividades promovidas ao longo desses dias, das quais eu destaco aqui a conferência de abertura com a professora Selma Garrido Pimenta, as oficinas temáticas e essa roda de conversa de hoje, trazendo o tema pós-graduação, desafios e possibilidades, da interiorização à internacionalização. Eu quero destacar aqui a minha imensa alegria em trazer esse tema para ser dialogado com 4 pessoas que conhecem bem esse percurso formativo da pós-graduação. São as professoras Amanda, Cícera e Tereza, e o professor Cristiano Batista. Cada debatedor terá o tempo de 20 minutos para trazer a sua exposição, e após as suas apresentações, abriremos para as perguntas do público. Eu quero aqui pedir licença logo às professoras, ao professor Cristiano, que após 15 minutos de cada apresentação, eu irei sinalizar para vocês, tá certo? Nós iniciaremos com a professora Cícera Maria Momed Santos. A professora Cícera é doutoranda em Educação pela UES, é membro dos grupos de pesquisa Docência no Ensino Superior e na Educação Básica, e o grupo de pesquisas autobiográficas em Formação Docente, Interseccionalidade e Currículo, é membro associada da AMPED e da REPED, é mestre em Educação pela Universidade Regional do Cariri, especialista em Educação Profissional, integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. É também graduada em Pedagogia pela URCA, pedagoga e parecerista dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação da UFCA. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: projeto pedagógico de curso, estágio supervisionado, educação à distância e legislação educacional. Professora Cícera, é com enorme prazer que eu passo a palavra para você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O meu boa noite a você que está conosco nesse momento. Nossa satisfação em participar deste momento que é formativo, um momento importante para cada um de nós. De antemão, eu agradeço a toda esta comissão, porque para termos um evento deste porte, desta envergadura, muitas mãos, muitas pessoas são necessárias ali para que tudo aconteça a contento. Então, meu muito obrigada a toda a organização do evento, do CIEF, em nome da professora Elisângela André, em nome do professor Elcimar Martins, em nome da professora Simara. Então, o meu muito obrigada, a minha gratidão por esse espaço, por esse momento, o meu muito obrigada aos meus colegas que aqui, nesta noite, estão juntamente conosco para nós falarmos sobre a interiorização, a internacionalização, os desafios, tudo isso que permeia a pós-graduação, com foco aqui no estado do Ceará. Então, muito obrigada e vamos iniciar. Eu peço gentilmente ao nosso colega, já está aqui sendo projetado. Então, para a gente falar sobre interiorização na pós-graduação, pode passar, por gentileza, é necessário que nós lembremos aqui de algo muito importante, que é o REUNE.
para que nós falemos, pessoal, sobre interiorizar instituições de ensino no nosso país, nós temos um decreto federal que é do ano de 2007. Este decreto, ele fala sobre a reestruturação e expansão das universidades federais no nosso país. Então, olha que coisa, que marco importante. Nós tivemos, num período histórico aí, entre 2003 até 2015, 18 novas universidades federais espalhadas em todo o nosso país. Dentre essas instituições, nós temos a criação da Unilab, esta que está sediando este belíssimo evento, e temos também no Ceará, no interior do estado, no sul do estado, a Universidade Federal do Cariri. Então, para falarmos sobre interiorização, é necessário o nosso respaldo com decretos, com a legislação forte, o decreto 6.096. Mas, para que esse arco, esse aporte legal tenha realmente substância, seja realmente efetivado, é preciso que a gente deixe aqui o nosso registro, que este período, ele se coaduna com os dois primeiros governos do nosso presidente Lula. Então, Lula esteve na presidência de 2003 a 2011, em seguida a presidenta Dilma, de 2011 a 2016. Então, nestes governos, nós temos o Reúne, e este Reúne é que faz com que a interiorização da graduação e, seguidamente, os cursos de pós-graduação no nosso país sejam efetivados, sejam trabalhados e possam dar oportunidades àquelas pessoas que moram no interior do estado ou que não teriam condições, seja por deslocamento físico, por várias questões familiares, de sair da sua cidade do interior e ir até a capital, onde normalmente era o que acontecia, para se cursar um mestrado, um doutorado. Isso aconteceu no nosso Ceará e também no Brasil como um todo durante muito tempo. Então, é importante que a gente respalde aqui o compromisso de um governo quando ele não é só retórico, não é só a fala. Falar sobre educação e dizer que é favorável à educação, na retórica é uma coisa, mas é necessário que nós tenhamos concretamente atitudes. Então, um marco legal respaldado e também com ações, com a criação de 18 novas instituições federais de ensino e no Reúne o marco é a interiorização. O próximo, por favor. Aqui no estado do Ceará, eu inicio, com a Unilab. A Unilab, como universidade, ela foi criada através de decreto no ano de 2010. Então, são 14 anos de existência. Atualmente, a Unilab dispõe de 10 cursos de mestrado. O que eu trago aqui como foco é o mestrado profissional em ensino e formação docente, tendo como área de concentração formação docente. Este mestrado, ele é associado ao Instituto Federal. Tem como linhas de pesquisa ensino e formação, a segunda linha, currículo e avaliação. O seu primeiro edital foi no ano de 2019. Nós temos também a universidade, vamos dizer assim, a mais antiga do estado, a Universidade Federal do Ceará. Daqui a pouco vou falar de uma forma mais pormenorizada de cada uma delas. A UFCA é a instituição em que trabalho, lá no sul do estado. E, formando aqui esse quarteto de instituições públicas federais, nós temos o Instituto Federal. Próximo, por favor. Aqui é a página do mestrado, da Unilab, esse mestrado que é associado ao Instituto Federal. Então, olha a importância de nós termos aqui é só uma página ilustrativa, para que depois, quem tiver interesse, vai poder observar o seu processo seletivo, com mais calma, as linhas de formação e por aí vai. Então, aqui é a página do mestrado,
E como eu estava falando para vocês, olha a importância de nós termos um curso desse porte do interior do estado. Então, aqui a cidade de Redenção é quem tenta um mestrado desse, não só é aquele estudante que está em Redenção, mas na cidade vizinha de Acarape, as cidades circunvizinhas. Então, vários professores, ou quem deseja, quem almeja ir para a formação docente, tem aí uma possibilidade de continuidade de seu estudo a nível stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Então, isso é importante que a gente sempre frise e voltando. É necessário intencionalidade política, é necessário que realmente haja essa intenção de se fazer a educação, e que não só, como eu já falei, retoricamente, não. É necessário investimento, é necessário pessoas muito sérias que vejam a importância de interiorizar. Só falando aqui um pouco mais, na cidade de Redenção, a Unilab dispõe de 2 campos, o campus da Liberdade e o campus das Auroras, onde o evento CIEF foi realizado, né, de maneira presencial. A grande maioria dos eventos, das oficinas e demais atividades foram realizadas no campo das Auroras. Na cidade vizinha, são campos muito próximos, a Carape, nós temos o campo Palmares. E na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia, o campus dos Malês. Então, olha, mais uma vez, é preciso ressaltar a importância de ter acesso, você possibilitar acesso. É disso, quando a gente fala em interiorização, é disso também e de muito mais outras situações que vão fomentar o estudo, a ciência, a pesquisa e muito mais possibilidades. Próximo, por favor. Agora a gente vai falar sobre a UFC. A UFC, pessoal, aqui é a página, eu trago para vocês a página, principalmente quando a gente fala de interiorização, nesses 70 anos, a UFC já trabalhava com interiorização. Aqui eu trago a página do mestrado, apontando as cidades de Quixadá, Crateús, Russas, Itapajé e Sobral. Porém, estas cidades, estes campos, dispõem de pós-graduação a nível de mestrado, voltados para a área da ciência, a área da tecnologia e a área da saúde. Para a área de formação, especificamente, para a área de formação de professores, nós não temos. Temos o mestrado aqui na capital, em Fortaleza, na área de formação docente, tá? O PPGE da UFC. O próximo slide vai tratar da instituição que eu falo com muito carinho, né? Da Universidade Federal do Cariri, aqui só mostrando no mapa, para que vocês tenham ideia. Então, aqui é o mapa do Brasil, no estado do Ceará, onde fica? Lá no sul do estado, na região metropolitana do Cariri. Então, uma das mais novas, ela é mais nova do que mesmo a Unilab. Tá? Então, a UFC tem 11 anos de criação, seu decreto foi através da presidenta Dilma em 2013. Tá? Tem atualmente 11 cursos de mestrado, doutorado da própria UFCA nós não temos. Temos um doutorado multicêntrico. O que é isso? É um doutorado em parceria com várias outras instituições, com vários outros centros, mas voltados para a área da saúde. Então, temos cursos de mestrado, doutorado próprio, não. Então, só para terem aqui a ideia, onde é que fica a localização geográfica. O próximo, por favor. Então, aqui a página dos mestrados, para que nós possamos visualizar os vários mestrados que nós temos, e, mais uma vez, colocando aqui que específico para a formação de professores. Tem, Cícera? Não, nós não temos. Nós não temos mestrado para, assim, voltados para a formação docente, como a gente tem, o que eu estou cursando, que eu sou doutoranda na UES, como a UFC dispõe, como a URCA, que é uma estadual, dispõe. Então, aqui na UFCA, nós não temos. O próximo, por favor. Olha que coisa bonita de nós visualizarmos. Aqui é o mapa do estado do Ceará e os 35 campos de atuação do Instituto Federal. O Instituto Federal foi nessa formação de IFCE, né? A fundação é de
2008, ou seja, tem 16 anos. Mas na história da ciência, da tecnologia, é uma instituição bastante antiga, mas neste formato, ela tem 16 anos. Atualmente consta com 11 cursos de mestrado. E eu pontuo o mestrado profissional em ensino e formação docente vinculado à Unilab. Esse mês tem vários cursos de mestrado, 11, mas para o ensino, a formação docente é associado à nossa querida Unilab. Então, olha que coisa bonita de vermos. Isso é interior, quando a gente fala em interiorização, é disso que nós estamos falando. Então, aqui nós fechamos as 4 instituições públicas federais de ensino, 3 universidades aqui no estado do Ceará, Unilab, o UFC, o FCA, as 3 universidades e o Instituto Federal, compondo essa belíssima rede federal de ensino no nosso estado. Agora, a gente vai falar sobre a rede estadual de ensino e voltando, né, esse ensino falando relatando aqui a pós-graduação nestes cursos. Então, nós temos aqui a Universidade Estadual do Ceará, com o seu PPGE, da qual eu sou aluna, temos a Universidade Vale do Acaraú e a instituição da qual eu sou egressa, a Universidade Regional do Cariri, na URCA, na cidade de Crato, sul do estado do Ceará. Tá? O Crato é um dos campos, tem outros campos da URCA. O próximo, por favor. E olha, mais uma belíssima imagem do nosso estado. E aqui eu trago para que nós possamos visualizar alguns dos campos da UES, né? E eu trago aqui como destaque a cidade, onde, não sei se vocês conseguem visualizar, tem um nome chamado assim, uma sigla, FAFIDAM. FAFIDAM significa Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, em Limoeiro do Norte. Fica até próximo à capital, Fortaleza. Então, o FAFIDAM, nós vamos ter algo assim inédito, pioneiro no nosso estado, o primeiro doutorado em educação no interior do nosso estado. Então, olha que coisa maravilhosa. FAFIDAM, juntamente com a FACLESC, que é outro campus, que ele já tem essa parceria, mas vão agora redimensionar, reestruturar para que o primeiro doutorado em educação no interior do estado do Ceará seja organizado, que as pessoas possam ter mais acesso, e isso é maravilhoso para todos nós. Então, a FECLESC, né, nós temos aí a Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, só mencionando, temos em Iguatu, que já fica mais próxima à região do Cariri, a FECLI, em Crateús, lá na ponta, FAEC, na cidade de Itapipoca, mais ao norte, FACED, e ainda temos a interiorização nas cidades de Itauá, Canidé e Aracati. Então, quando a gente fala de interiorizar, é sobre isso que nós estamos falando. É essa oportunidade que a gente pode proporcionar às pessoas. Próximo, por favor. Vamos também falar sobre a UVA, a Universidade Vale do Acaraú. Ela tem 56 anos, seu decreto de criação é do ano de 1968, atualmente 5 cursos de mestrado, porém, estes mestrados não são direcionados à formação docente. Como vocês podem visualizar, são outras formações, mas diretamente ligada à formação docente, não. E temos também, o próximo slide, nós vamos aí visualizar aqui a página, o sistema não deu para que eu pudesse fazer o print da tela diretamente da página do mestrado, porque o sistema está em instabilidade estes últimos dias, tá? Então, eu sou egressa do mestrado profissional em educação da URCA, sua área de concentração é formação de professores. E aqui, sim, a primeira turma foi em 2017, eu sou egressa da turma de 2019, e quando a gente fala da importância de interiorizar, para finalizar esse momento aqui com vocês, é o seguinte, Cícera, qual a dimensão disso? A dimensão é que a seleção da qual eu participei
foram 450 candidatos. Vocês têm noção disso? 450 candidatos para 20 vagas de um mestrado. E hoje nós não temos doutorado lá na URCA, ainda não. Então, quando a gente fala, por que é que eu estou aqui em Fortaleza? Por que é que eu precisei fazer esse movimento? Porque no interior eu não tenho acesso. Para prosseguir, para sair do mestrado e dar prosseguimento a um doutorado, eu tive que fazer esse deslocamento. E daqui a pouco, né, meus colegas vão falar sobre, o Cristiano vai falar sobre as dificuldades, os desafios, e temos muito, muito ainda para dialogar esta noite. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala em interiorizar, é este tipo de coisa. E se vocês perguntarem, mas Cícera, por que esse número tão grande de candidatos? Porque as cidades circunvizinhas, Crato, a região metropolitana do Cariri, e Crato como campus, sede, uma das sedes do campus da URCA, ela fica perto, principalmente dos estados do Piauí, do Pernambuco, da Paraíba. Então, muitos professores, por questão de logística, de deslocamento, é mais fácil deslocar-se até o Crato e tentar o mestrado na URCA do que tentar nas suas respectivas capitais. É nesse sentido. Porque aquela região do Cariri, ela fica, a distância dela, do Cariri para Fortaleza, 500 quilômetros. Do Crato para João Pessoa também. Então, praticamente é a mesma distância. Então, quando a gente fala interiorizar, é dar a possibilidade para que nós possamos prosseguir os estudos, fazer cada vez mais pesquisa, ciência em prol da nossa comunidade, e voltando para a comunidade, nos voltando, dialogando com nessa comunidade. Então, eu agradeço. O Cristiano vai prosseguir. Aqui é o pontapé inicial. Aqui a gente está falando assim, ó, tá aqui, a porta abriu. E agora, Cristiano, que dificuldade e desafios são esses? Tá contigo. Muito obrigada, viu, Cícera? Você traz uma fala muito importante, né? Interiorizar, é isso mesmo, é para além do prédio físico das universidades também, é para que as pessoas do interior também tenham esse acesso à pós-graduação, a uma formação de qualidade, a uma formação crítica, né? E você traz uma fala muito potente nesse sentido, amparada no campo normativo, traz a questão da ampliação dessa oferta da pós-graduação, que é tão importante. E aí já não tem como a gente falar da pós-graduação e não trazer um pouquinho dos desafios. Você deu assim só uma iniciada, né, para o Cristiano trazer esse tema para a gente. E eu convido também vocês que estão conosco, nos assistindo, a interagir pelo chat, fazer suas perguntas, trazer suas colocações, porque a intenção da roda é essa, a gente trazer a interação também de vocês. Então, quem for tendo alguma pergunta, pode estar colocando nos comentários que eu vou trazendo aqui ao longo das nossas falas. Tá certo? Só apresentar também o professor Cristiano, que é mestre em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, na linha de pesquisa Sociobiodiversidade e Sustentabilidade pela Unilab. Atuou como bolsista CAPES, é graduado em licenciatura em Física, também pela Unilab, foi bolsista do programa Residência Pedagógica, é professor da Secretaria do Estado do Ceará, atuando na rede pública de ensino, e está conosco nesta noite para falar desses desafios da pós-graduação e também nos apoiando na parte técnica. Então, professor Cristiano, fique à vontade para deixar essa roda ainda mais potente. Bem-vindo, o microfone é seu. Obrigado, Cristiano, obrigado. Boa noite a todos presentes, em especial a todos que estão presentes aqui nessa roda de conversa, né? A Cícera aí deu um gostinho, né, de o que é a pós-graduação, né? E ela até citou partes importantes, né, do quanto a pós-graduação vem crescendo dentro do cenário educacional brasileiro, né? Mas a gente ainda percebe que é necessário um maior crescimento, né? Mas agora a ideia é trazer para quem está aqui presente esse debate do que é a pós-graduação, né? De como é que ela funciona, do que de fato traz a pós-graduação como desafio, como possibilidade, né? Como as dificuldades. Então, dentro desse momento, a proposta que eu tentei abordar é mais uma proposta de conhecer, né? Entender o que é a pós-graduação, os tipos de pós-graduação,
os desafios enfrentados dentro da pós-graduação, as dificuldades, né, as possibilidades e o que é que acontece após a pós-graduação, né? Então, eu separei meio que esse mapa mental para que a gente possa apresentar, discutir, pensar um pouco, né? A quem já está na pós-graduação, isso aqui é até comum, né? Porque acho que a maioria já passou por esse momento. Para quem vai iniciar a pós-graduação, para quem está tentando a pós-graduação, esse momento é um momento de aprendizado para que você já possa ter em mente o que você vai enfrentar futuramente, né? Então, dentro dessa perspectiva de pós-graduação, o que de fato é uma pós-graduação, né? Então, a pós-graduação, aí, a Cícera mostrou que existem vários locais que eu posso fazer uma pós-graduação, né? Mas o que é essa pós-graduação? De que jeito é que acontece, né? Então, aí a gente tem dois tipos de pós-graduação, né? Tem a pós-graduação do modelo lato sensu e temos a pós-graduação no modelo estrito sensu, né? E aí, para quem está na área docente, a lato sensu é aquela especialização, né? É aquele momento que a gente faz a especialização para constar no nosso currículo profissional, que muitas escolas perguntam, você tem especialização? Você fez alguma especialização? Né? E aí entra nesse propósito da pós-graduação lato sensu, né? E aí, o que é estrito sensu, né? Aí a estrito sensu a gente já traz para o âmbito do mestrado, para o âmbito do doutorado, que é aquela que a gente tem que ter uma dedicação total à pós-graduação, né? E aí quem vive a pós-graduação dentro de um ambiente que é dedicação total, né, sabe que se a gente for tentar se dividir, o negócio aperta, né? E aí a gente fica, meu Deus, tem momentos que eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. De tão louco que fica a vida da gente quando a gente tem que se dividir entre pós-graduação, estrito sensu, trabalho ou qualquer outra atividade. E assim, em específico, eu vou trabalhar a pós-graduação estrito sensu, né? Que é uma pós-graduação onde a gente está mais habituado, né, dentro desse âmbito. Então, a pós-graduação estrito sensu, ela tem alguns pontos, né? Processo de entrada. E esses processos de entrada, eles advêm de editais, né? E esses editais são disponibilizados pelas universidades aí, que a Cícera tão bem mostrou, né? Então, através dos editais, a gente vai observando, vai vendo, vai tentando entender como é que funciona. E, assim, dentro da minha experiência, né, desses editais, eu vou dar algumas dicas, né? Então, quando a gente vai para uma pós-graduação, a gente tem uma prova a se fazer, geralmente. Nós temos a análise curricular, né? Que é onde você vai ter que apresentar suas publicações dentro da graduação, o que você participou, se foi bolsista, se não foi bolsista, se faz parte de grupo de pesquisa, se não faz, né? E aí esse currículo serve como uma pontuação para que você possa estar presente, né? Estar com a melhor colocação dentro daquele processo. E aí, além disso, né, o que é que umas dinâmicas, né, que às vezes a gente faz para saber qual é a nossa, como é que eu estou nessas etapas. Eu estou indo bem, eu estou em primeiro, estou em segundo, estou em terceiro. E aí é uma dica, né? Sempre estar fazendo ali as médias das notas, para você saber em média qual a posição que você está, o que é que pode melhorar, o que é que não pode. Então, sempre estar observando. Então, dentro da minha experiência, foi um negócio muito louco, que a cada etapa que saía, rapaz, eu pegava o caderninho e ia lá, somava as minhas notas que eu tinha e dividia para saber se eu tinha uma boa colocação, se eu estava dentro ou se eu estava fora do processo. Então, eu ficava meio bitolado. Meu Deus, será que eu estou bem? Será que eu não estou? E aí é um processo que você faz para que você consiga entender qual a posição que você se encontra, como você está, se você tem capacidade, se você tem possibilidade de adentrar no mestrado, né? Então, são dicas que, no final, são valiosas, né? E aí, dentro desse processo de entrada na pós-graduação, tem os desafios, né? Que é o ponto 2 que eu trago desse mapa mental. E eu acho que o principal desafio é a gente ter a coragem, né? Eu, pelo menos, eu terminei a graduação em 2020, aí eu disse, eu vou descansar um pouco, vou pensar se depois eu faço mestrado. Muitas pessoas disseram, passa, rapaz, passa logo.
porque aí você já está na batida, e eu não, vou deixar para lá. Depois de um tempo eu fiquei me perguntando, rapaz, será que eu ainda consigo? E aí foi batendo aquele medo, aquela ansiedade. E assim, às vezes a coragem, ela é o grande desafio, eu ter a coragem de tentar, né? Eu ter a coragem de vivenciar esse momento. E um outro grande desafio que aparece é a concorrência, que a Cícera tão bem citou. Né? A Cícera citou que a concorrência é gigante, né? E aí eu peço até de novo aí que a Cícera, se possível. Cícera, eram quantas pessoas aí para as vagas do mestrado e doutorado? Para mestrado, 450 candidatos para 20 vagas. Mestrado profissional em educação da URCA. Ainda hoje, o quantitativo de pessoas tentando, a concorrência é basicamente a mesma, entre 400 e 450. Quando eu tentei, em 2017, não, 2019, aliás, 450 candidatos para 20 vagas. Perfeito. E isso aí só complementa, né, a ideia da concorrência. Né? Então, um mercado sim, né, que a gente pode dizer que é uma palavra muito errada, mercado, educação não é um mercado, Ave Maria, exclui isso. Né? Então, é um processo que é muito concorrido. Né? Então, para a gente tentar, a gente precisa ter coragem. Então, o desafio está aí, a coragem, né, devido a essa tamanha concorrência. E um outro desafio é a escrita do projeto. Né? Como eu falei para vocês, para concorrer a uma vaga, eu tenho que fazer um projeto. E aí surge as dúvidas. O que é que eu vou escrever, né? Como é que eu vou escrever? O que é que eu escrevo? Como eu escrevo? Será que é assim? Será que não é? Né? Então, é uma dinâmica, um dinamismo que a gente para pensar depois, meu Deus, quando eu passei, hoje, né, já finalizado o mestrado, eu paro e penso, rapaz, como foi que eu tirei esse coelho da cartola? Porque às vezes passa a ser uma coisa muito difícil, né? Um desafio que depende da gente, né? Do como a gente vai se preparar para essa etapa. E aí é por isso que eu coloco desafios e dificuldades, né? Desafios por quê? Porque os desafios só dependem de nós. Só nós podemos nos vencer esses desafios. E as dificuldades não. As dificuldades é aquilo que aparece ao decorrer do nosso processo formativo que a gente não tem como dominar, né? Só tem como a gente perceber. Né? E aí, dando sequência, o que eu falo dentro dos desafios é o currículo. E aí, dentro desse currículo, eu dou uma dica para currículo. Né? Qual é a dica que eu dou? Tentem, ao máximo, fazer publicações durante a graduação. Né? Durante o mestrado, para quem pensa no doutorado. Né? Por quê? Porque o currículo é um ponto-chave também dentro do processo de seleção. Né? O currículo ali, às vezes, 0,2 pontinhos de currículo deixa você à frente de um colocado, de uma pessoa que está na colocação acima e ela vai descer. Né? Então, o currículo ele é muito importante. Né? E aí, dentro do currículo, trazer experiências, né? Além disso, além de publicações, traz uma certa experiência, você fica mais maduro, traz uma bagagem, né, educativa, né? Uma outra dinâmica aí para a sua vida, né? Eu lembro que quando quando eu iniciei, né, esse processo do mestrado, e hoje finalizando, eu ia pegar os meus textos e eu ia olhar os textos iniciais, eu olhava, meu Deus, como é que eu consegui escrever dessa maneira? E aí hoje a gente vai comparar, é um amadurecimento formativo, né? Então o currículo, a formação de um novo currículo, né, sempre ali escrevendo, estudando, você vai se formando e vai se transformando, né? Você vai aí, dentro da formação, sendo um novo profissional, né? E aí, esse currículo, né, dentro da graduação, pensando no mestrado, tentar ir dentro dessa maneira, escrita, científica, né, participar de bolsas, né, projetos científicos, né, enfim, tentar dentro desse seu processo educativo, dentro da graduação, se engajar em algo além de sala de aula, né, e aí você vai formando seu currículo para uma pós-graduação. Já hoje, mais cedo, eu estava até discutindo com uma colega o quanto o CIEF é importante para nós que estamos dentro do processo da organização, dentro do nosso currículo.
Por quê? Porque quando você coloca dentro do currículo que você é um organizador de eventos científicos, você já tem uma certa bagagem, né? E aí traz uma nova roupagem para o seu currículo para dentro do doutorado, né? Então, tentar se envolver também nessas questões de publicação, tentar organização de eventos, grupos de pesquisa, projetos de pesquisa. Então, tentar ainda mais enriquecer, né? Não é porque eu estou no mestrado que eu não, aqui eu parei, estagnei, tá bom demais para mim, mas tentar sempre melhorar, né? E aí eu trago dentro dessa apresentação também dificuldades. E acho que a principal delas são os elos temporais, né? Como é que eu vou conseguir unir trabalho e pesquisa, né? Dentro da minha dissertação, eu até trago essa perspectiva. Quando eu trabalho, a perspectiva de como um professor de física vai dar aula de som para um surdo, né? E aí fica essa pergunta no ar, como é que ele vai fazer isso? O aluno não tem essa noção de som. E aí o professor vai pesquisar, né, vai estudar, e aí como é que ele vai conseguir estudar dentro de 200 horas aí na carga horária da escola? Né? Como é que tempo que eu vou ter para pesquisar? Cansado já. Então, a pesquisa desenvolvida, né, por mim, junto com o meu orientador, o professor Silmar, abarca essa perspectiva. Então, o professor, se ele chegar na sala de aula e tiver um aluno surdo e for uma aula de som, tem lá um material produzido especialmente para essa aula que ele vai poder usar e vai funcionar, né? Então, a perspectiva de elos temporais está aí. Como é que eu vou conciliar um com o outro, né? E também o que eu trago é uma adaptação ao ambiente acadêmico. Porque o mestrado são 2 anos, certo? E 2 anos passa, ó, num piscar de olhos, né? Quando menos a gente espera, acabou. Acabou o mestrado. E o doutorado, apesar de serem 4 anos, é praticamente a mesma forma. A gente piscou aula, piscou campo de pesquisa, piscou, defendeu. Acabou-se a brincadeira, né? Então, essa adaptação à correria do mundo acadêmico, ela acaba demorando. Eu, como passei 2 anos longe aí do mundo acadêmico, rapaz, quando eu voltei foi um terror. Para mim me adaptar, ir para a sala de aula, pegar depois da sala de aula, estudar, pegar coisas que eu não fazia há 2 anos, foi um terror. E aí, com o tempo, eu fui adaptando, fui tentando dar ali aquela melhorada. E aí eu não sei se para todos esse outro ponto é um terror, creio que não, né? Mas para algumas pessoas eu penso que sim. E que terror é esse que eu falo? É a proficiência, né? Para quem aí não sabe, a proficiência ela é uma etapa obrigatória, tanto do mestrado como do doutorado, que você se presta a uma prova em outra língua, né? Seja ela uma língua estrangeira, né? Espanhol, italiano, francês, inglês. E aí, para quem não tem um bom domínio, né, dessas línguas, acaba sendo aí uma etapa, assim, de frio na barriga, né? E aí eu lembro que da minha proficiência do mestrado, era proficiência, eu pensei, rapaz, no inglês eu estou enferrujado. O espanhol aqui, acolá, eu vejo alguma coisa, eu acho que eu vou botar para espanhol. Aí o medo e os falsos combinados, se eu não lembrar, rapaz, o que é que vai acontecer da minha vida? E aí foi, no final deu tudo certo, né? Na aprovação da proficiência, mas foi uma etapa assim que eu fiquei, meu Deus, será que vai dar certo? E assim, uma outra grande dificuldade é a pesquisa em si, né? Eu vi aqui que a Carla trouxe que um grande desafio, né? É trabalhar na educação básica com 40 horas. E aí eu ainda argumento que ainda coloco aí um adendo, né? Trabalhar essas 40 horas e ir para o campo de pesquisa, né? Eu vivenciei isso daí e, rapaz, é uma loucura. Uma hora eu estava planejando aula, outra hora eu estava em sala, outra hora eu estava escrevendo. Chegava à noite, eu estava esgotado, então não sabia mais. Mandava mensagem para o orientador, professor, eu vou enlouquecer. Daqui para o final do mestrado eu não tenho mais cabelo, não, porque tá caindo tudo aqui de estresse. Então é uma loucura, né? Que a pós-graduação ela nos permite, né? E quais são essas possibilidades que ela traz nos permitindo isso, né? Porque até agora a gente falou só de coisas aí difíceis, dificuldades, né? Mas o que é que ela nos possibilita, né? Dentro dessa nossa carreira, dessa nossa vivência profissional docente. E aí, dentro desses argumentos, né, eu trago que a ideia das bolsas, né?
a ajuda financeira dentro da CAPES aí, da FUCAP, CNPq, né? E essas bolsas de estudo, rapaz, ajudam bastante, né? Porque aí a gente consegue tirar um pouco o foco do profissional, né? Dentro da sala de aula, como professor, e focar na ideia do mestrado. Né? Eu passei um ano aí fazendo esse movimento, né? Foquei só no mestrado, das disciplinas, e depois eu passei um ano com sala de aula e pesquisa. E esse ano aí de 2024, rapaz, eu virei bicho, né? Como diz o cearense, a gente vira bicho. E para quem não é de Ceará, é uma expressão que a gente utiliza aqui para dizer que a gente está virando madrugada, está quase ficando louco da cabeça, né? E uma outra possibilidade são novas vivências, né? Conhecer pessoas novas, conhecer novos estudos, conhecer novos professores que vão nos acrescentar dentro do nosso processo formativo, né? São, como a Tereza vai trazer, né, dentro da fala dela, são vivências assim que a gente pode ir para experiências de missão, né, visitar outros países, conhecer novas culturas, né? Então, são vivências que o mestrado e o doutorado nos apresentam, né? Coisas que a gente talvez olhe assim, rapaz, olha aí, tá só na vida boa, mas aí não sabe que por trás da vida boa aquele cidadão está estudando, né? Então, a pós-graduação nos permite isso daí também, né? O desenvolvimento de pesquisa de impacto socioeducacional, né? E aí eu trago essa fala porque alguns mestrados e doutorados, eles no final, na fase final, eles têm como obrigatoriedade um produto educacional. Né? E esse produto educacional aí fica como sendo um livro, ou outras atividades. Né? E aí você acaba desenvolvendo uma pesquisa que traz um enriquecimento socioeducacional muito grande, porque você deixou ali um produto, por exemplo, um livro, onde esse livro vai se perdurar por anos, anos e anos. Um conhecimento aí que as pessoas podem utilizar dentro da sua formação. Né? No meu caso, eu desenvolvi uma pesquisa que possibilita surdos a escutarem um som. Né? Então, é uma pesquisa que traz um aparato socioeducacional, um aporte socioeducacional enorme. Né? Então, dentro do ensino de física. Né? E aí eu ainda trago que é um investimento em você. Né? Por que um investimento em você? Porque cada vez mais o mercado de trabalho está concorrido. Né? A gente observa que hoje em dia, para uma vaga, existem aí 20, 30 pessoas, né? 40 pessoas a depender, até 100 pessoas a depender do cargo, né? Para uma vaga apenas. Então, quanto mais você investir em você, na sua formação, na sua educação, né? Porque quando, às vezes, as pessoas se criticam, eu não vou comprar isso daqui porque está muito caro, eu vou comprar esse livro porque está caro, mas pense que é um investimento, né? Você está ali fazendo aquele ato de compra ou de perder entre aspas, um tempo estudando e deixando de ir para sei lá, uma pizzaria, uma festa, algo do tipo, para que porque você está investindo em você, está investindo no seu processo, né? Então, essa perspectiva, eu trago essa perspectiva de investimento justamente por isso, né? Porque quando você investe na pós-graduação, você investe em você investe no seu currículo, né? E aí, para fechar a minha fala, e após, né? Após, o que é que acontece? Terminei e aí? Né? Investi em mim, estudei, viajei, vivenciei novas culturas, né? Fiquei doido da cabeça, depois de um tempo melhorei, estava arrancando os cabelos, né? E aí? E aí que muitas pessoas dizem, isso é só um título, né? Mas lembre-se que por trás de um título teve vivências, teve uma vida árdua durante esse período, que você abdicou de coisas, que você se prestou a momentos que talvez você nem quisesse estar ali, né? Quisesse estar vivendo com a sua família, seu filho, seus irmãos, seu pai, sua mãe, mas você teve que estar lá para investir em você, para o seu currículo, né? Então não é só um novo título, né? Então após você não tem só um novo título, né? Você tem aí uma bagagem de vivências, uma bagagem de conhecimento, né? E aí quem está no mestrado, após, tente o doutorado, né? Nunca é tarde para aprender um pouco mais, né?
E quem está na graduação, após, tente o mestrado, tente uma especialização, né? Nunca é tarde para a gente aprender um pouco mais, né? E conhecimento, né? Conhecimento de mundo mais abrangente, como eu falei, quando a gente investe no currículo, quando a gente investe em vivências, quando a gente investe em nós, a gente vai conhecendo novas coisas, a gente vai tendo uma mudança comportamental, né? A gente vai tendo aí um conhecimento de mundo, né? Que talvez, quando a gente era mais novo, nem pensasse, né? Eu, pelo menos, quando estava no ensino médio, queria distância de ser professor. E olha onde é que eu estou, né? Estou sendo professor, estou dentro da educação, tentando formar novos professores, né? Porque o conhecimento de mundo me trouxe até aqui, me fez perceber que isso era importante para a sociedade, né? E, além disso, traz uma nova perspectiva de vida profissional, né? Pensando aí na vida, na carreira docente, estar dentro de uma pós e finalizá-la, nos traz aí um aparato de possibilidades profissionais, né? Depois da pós-graduação, eu posso vivenciar aí diferentes caminhos, né? Então, a pós-graduação, ela existe sim seus desafios e suas possibilidades. Obviamente, tem seus momentos, né? Entretanto, né, cabe a nós observar apenas o lado ruim ou observar o lado bom, né? Quando a gente junta os dois, nós temos aí experiências riquíssimas, experiências especiais e momentos assim que a gente leva durante a vida, né? Quem não tem aquele professor que marcou a nossa vida de uma maneira assim extraordinária, né? E lembrar que isso veio do processo formativo dele, ou seja, do seu investimento. Então, a pós-graduação, ela tem todo esse caminho, né? Que a gente pode seguir. Então, aqui eu encerro a minha fala, né? Queria passar a voz para a Cristiane, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, debater um pouco, falar um pouco sobre a pós-graduação, né, seus desafios, suas possibilidades, né? E, Cristiane, o microfone é todo seu novamente. Agradecer, gente, ao Cristiano, né, que traz assim uma fala muito verdadeira, muito natural. O Cristiano é recém-formado, né? Esse Cristiane, mestre assim de Semana poucos passada. meses. Pronto, então essa questão dos desafios que o Cristiano traz para a gente ainda estão assim muito recentes, ainda estão muito quentinhos. Realmente, quando a gente termina, a sensação é essa: eu me descabelei, foi muito. Algumas questões foram muito difíceis, mas eu quero dizer para vocês que se tranquilizem, né? Quem está pensando em tentar ainda essa pós-graduação, mestrado, principalmente, porque quem já é mestre, quando tenta o doutorado, já tem uma experiência com essa correria de produção, de pesquisa, de eventos, né? Mas quem está tentando ainda o mestrado, se tranquilizem, porque depois a gente sente tanta saudade desses desafios que a gente foi vivenciando. Eu, por exemplo, eu já tenho um ano de formada, vou dizer assim, um ano de mestra. E aí eu sinto saudade, sabe, Cristiane, de cada viagem, de cada vídeo assim que eu assisti para fazer a bendita proficiência, que às vezes assusta a gente um pouco, né? Mas quando passa, quando você olha para o percurso, você se sente clara, assim, feliz, orgulhosa de ter vencido tudo aquilo, né? E sem saudade, sabe, das pessoas, do orientador, dos amigos que fez, dos eventos. Então, assim, quero dizer para todos que vale muito a pena essa decisão, né, pela pós-graduação, porque é uma decisão, como o Cristiano falou, que exige coragem, primeiro de tudo, né, Cristiano? E que muitos desafios realmente a gente precisa vencer. O primeiro é a questão da concorrência, a questão do projeto, do LADS, mas que nós que estamos aqui conseguimos, né, vencer todo esse processo. E qualquer pessoa, qualquer graduado pode sim conseguir tudo isso, né? Com Aí dedicação. lembrar lá do nosso ditado cearense, né? Nada fácil presta, né? Isso. Vencer com dedicação, né, com comprometimento, realmente abdicando de algumas coisas que precisa mesmo, porque tudo é uma escolha, né, é uma prioridade. Então, se a gente decide pela pós-graduação, então a gente tem que fazer essas escolhas e vencer todos esses desafios
para que a gente tenha novas possibilidades, né? Como as que o Cristiano falou, que muitas portas realmente se abrem. Para mim, que sou do interior, né? Sou aqui de Jijoca de Jericoacoara, tive novas oportunidades, né? Sou professora de sala de aula hoje, mas tive outras oportunidades, né? E isso é muito importante para a gente, vencer esses desafios e poder fazer escolhas dentro da profissão. Então, assim, vale muito a pena. Queria destacar aqui a participação da Carla, que traz a questão do desafio do trabalho, realmente, que o Cristiano também teve, né, das 40 horas de sala de aula, e que ela traz também a questão da comprovação da proficiência, que mudou para depois, para posterior, isso realmente entra já como uma possibilidade, não é mais desafio. Você antes tinha que vencer isso antes, né, no processo de inscrição, agora é depois. Então, a gente se preocupa com isso depois, vence logo a etapa do projeto, vence logo toda aquela etapa seletiva. E ela traz também a ampliação do olhar pesquisador de produção do conhecimento como uma possibilidade. E vale muito a pena mesmo, tá, gente? E aí, nesse momento, nós vamos trazer a fala da professora Tereza Cristina Lima Barbosa, que vai trazer uma das possibilidades que realmente vale muito a pena o processo de pós-graduação. Aguardem, verão. A professora Tereza Cristina, ela é graduada em Pedagogia pela UFC, tem especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela UVA, em formação de formadores, os processos de coordenação de professores na educação básica e no ensino superior pela UES, é mestre em educação pela UES, exerceu a função de professora dos anos iniciais na Prefeitura Municipal de Aquiraz, atuou como psicopedagoga na Prefeitura de Eusébio e atualmente é professora efetiva do município de Fortaleza, atuando nos anos iniciais e cursa o doutorado em Educação pela UES. É pesquisadora do grupo de pesquisa e docência no ensino superior e na educação básica e pesquisadora do grupo de estudos e pesquisa Educação, Diversidade e Docência, nosso docência, que é vinculado à Unilab. Então, professora Tereza, fique à vontade para trazer as suas considerações e a sua experiência na pós-graduação. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Obrigada pelo convite. Desafiador para mim, mas estou feliz por essa participação. E aí eu vou falar um pouquinho da experiência com a missão na Espanha, na Universidade de A Coruña e na Universidade de Santiago de Compostela, né? Porque, assim, a política de internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE, da UES e da UES, proporcionou para um grupo, né, de professores e de alunos participar na Espanha, né? Participar desses 2 momentos na Espanha, no ano passado. Então, essa missão, ela foi organizada pelo professor João Batista e pela coordenação do programa, que é o coordenador José Ayrton, né? Teve início na Universidade de A Coruña, porque eles falam A Coruña, se for no galego é A Coruña, que lá é no galego, então é A Coruña, onde teve, pode passar o próximo slide, isso, onde teve esse 12º Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia, 4º Congresso de Associação Científica Internacional de Pedagogia. Bom, e um dos objetivos desse congresso era promover os intercâmbios científicos entre investigadores e profissionais na área de docência, educação e psicologia, e aprofundar a multidisciplinaridade em temas psicológicos, educativos em relação com as ciências psicológicas e ciências da educação, né? Todos nós apresentamos os trabalhos, né, sobre nossas pesquisas realizadas ou em andamento, com destaque para os resultantes dos projetos do Observatório da Rede Municipal de Educação, Pesquisas em Políticas Educacionais, e Observatório da Rede Oficial de Ensino do município de Fortaleza, em seus múltiplos olhares, que é nesse observatório que eu faço parte, que eu concorri à seleção de doutorado, né, parcerias entre a Prefeitura e a UES. Tá? Então, pode passar o próximo slide.
Lá em A Corunha, tem uma foto do Centro de Educação, teve 2 trabalhos, meu e com outros colegas, junto com o professor Simar e com a professora Elisângela, que foram os avanços e desafios no contexto da inclusão escolar, de estudantes com necessidades educacionais especiais no município de Fortaleza, usava esse termo, né, ainda, e o outro foi os desafios e tendências da avaliação educacional, olhares de professores da rede pública de ensino de Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Esse dos avanços, a gente tentou objetivar, analisar as racionalidades que sustentam as narrativas dos professores do 5º ano de uma escola da rede municipal de Fortaleza, né? Quanto às concepções avaliativas. E o outro, os desafios, os avanços, né? Era investigar as ações formalmente propostas pela Secretaria de Educação para assegurar a inclusão escolar. Então, foram esses 2 trabalhos apresentados lá em relação a mim, né, em A Corunha, que a gente ficou. E aí, depois disso, desses dias, que foi do dia 30 de agosto a 1º de setembro, nós ficamos lá, fomos para Santiago de Compostela, que aí é o Departamento de Pedagogia e Didática. Fomos lá, fomos cursar a disciplina de investigação educativa no contexto ibero-americano. Então, foi no período de 4 a 8 de setembro de 2023. O grupo esteve na Universidade de Santiago de Compostela, né, onde a gente foi recebido pela professora da Faculdade de Ciências e de Educação, Beatriz Lopes, e a professora Carmen Morante. Né, foi uma oportunidade para o intercâmbio de conhecimentos e a realização de ações conjuntas entre os pesquisadores da UES e o grupo de pesquisa delas duas, né, sob a coordenação da professora Beatriz. Depois dessa nossa visita a Santiago de Compostela, elas vieram em outro momento para também uma disciplina concentrada aqui na UES, que é essa troca que a UES está tentando trabalhar, né, em relação à internacionalização. Continuando, né, aí são algumas fotos lá do Centro de Educação. Nessa sala tem a sala de aula, que foram 3 dias de aula, nesse mesmo local, e lá no Centro de Educação não podia faltar Paulo Freire, tanto que eu tirei uma foto lá, na verdade acho que todos tiraram fotos com essa imagem de Paulo Freire, e a gente pôde estudar. O professor João Batista, ele também era ele como professor e elas duas, né? Então, a gente pôde estudar o perfil do docente universitário de lá, como eles eram formados, que é bem diferente daqui, em relação à graduação, mestrado e ao doutorado. A gente estudou a formação deles, né, no âmbito da educação. Em relação aqui, a experiência de Fortaleza para lá, o professor João Batista falou sobre o Observatório da Rede Municipal de Educação, Investigação em Políticas Educacionais, que aí ele explicou como é que funcionava, quais eram as linhas. Ele falou sobre ciências de dados em educação e analítica de aprendizagem, né, que essas questões de dados, ele é a área, assim, dele. Ele falou sobre... o que mais, meu Deus, que ele falou? Sobre a ética, né? Inclusive o professor tem vários artigos, livros falando sobre a ética na investigação. Enfim, em relação a Santiago de Compostela, a gente fez 3 dias de disciplina condensada, tentando saber como era lá a formação e como era as ideias daqui, né? Da UES, como é que eram as formações aqui, uma troca. Que quando elas vieram para cá, também foi bem parecido em relação a isso. E durante esse período, tivemos outros momentos, né? Pode passar. Que um dos momentos foi a gente fazer a visita no Centro de Galícia, de supercomputação. Dentro desse período passado, que a gente passou lá, a gente foi visitar é como se fosse um computador gigante lá, que guardava todas as informações. Então, a gente não podia
visitar todos os lugares, só alguns que eram permitidos, né? E nesse local, em geral, os objetivos da fundação são todos aqueles que promovam a investigação e utilização da computação intensiva, das comunicações avançadas e do desenvolvimento das tecnologias de informações e comunicação, como instrumento de desenvolvimento socioeconômico sustentável, dedicando especialmente atenção às relações de cooperação entre entidades públicas ou privadas, centro de pesquisa e o setor produtivo. Então, lá, é como elas disseram mesmo, é um ambiente que guardam todas as informações. Por isso que a gente só pode entrar em alguns lugares. É um lugar gigantesco, assim, muito barulhento, mas foi interessante de conhecer. Pode passar. E claro que uma visita dessa não era só para estudar, né? A gente vai para estudar, vai para trocar conhecimento, vai para aprender, mas também tem a parte cultural, né? A visita cultural. E aí eu peguei só uma foto como ilustração, mas a gente andou em todo aquele espaço histórico de Santiago de Compostela. E esse ponto aí é a reitoria da universidade. Né? A visita à reitoria foi apresentado a história daquele espaço. Aí eles destacaram o Salão de Atos, a Biblioteca América, e lá é um patrimônio, o patrimônio universitário, né, constitui parte fundamental da zona histórica e monumental de Compostela. Então, lá, esse prédio, que é do século XV, ele é considerado patrimônio mundial pela Unesco. Então, você tem a visita guiada, eles explicam cada parte que tem lá, é muito, muito interessante. E os outros pontos turísticos do local. Sim, você vai para uma viagem dessa, quem tem medo de andar de avião, você supera isso daí. Porque quando você faz uma visita dessa, quando você faz uma viagem dessa, né, para conhecer outras culturas, para conhecer outra língua, outro tipo de alimentação, enfim, assim, fica marcado na sua vida, né? Porque eu não estou só fazendo o doutorado aqui, eu pude ter essa experiência de ficar alguns dias na Espanha, nessas duas cidades, conhecer a parte histórica de uma, conhecer a parte histórica de outra, ver como é que funciona a formação de lá. O pedagogo, ele é técnico, ele não vai para a sala de aula, ele exerce a função administrativa, diferente daqui. Para a educação infantil, são professores formados para a educação infantil, e aí eles têm um período que você estuda, faz a graduação, aí acrescenta mais uns 2 anos e você sai mestre. Então, lá já da educação infantil, já são mestres trabalhando com a educação infantil, e aí vai, mas são outras divisões, né? Não é como aqui. Enfim, pode passar. Preciso agradecer ao Observatório da Rede Oficial de Ensino do município de Fortaleza, né, em seus múltiplos olhares, e ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UES por ter proporcionado essa ida, essa visita. Né, a gente tem que agradecer essa oportunidade, porque sabemos que estar na pós-graduação não são todos que conseguem, e estar na pós-graduação pública e ter a oportunidade de fazer uma viagem internacional, não são todos que vão conseguir, entende? Então, a gente precisa agradecer, sim, a essa política da prefeitura, né, junto com a UES, com esse programa que tanto eles vêm defendendo de internacionalização, para que outros estudantes tenham essa oportunidade. Eu espero que esse observatório, ele, pelo menos aqui no município de Fortaleza, ele permaneça para que outras pessoas possam ter a oportunidade de conseguir passar numa seleção de mestrado e doutorado. Porque para o observatório eu concorri apenas com professores da rede municipal. Então isso facilita
o nosso acesso. É diferente da época do mestrado, que quando eu fiz o mestrado, eu concorri com todo mundo que se inscreveu, e para o doutorado foi com os professores da rede municipal. Pode passar. Queria falar, né, para terminar, nessa frase dessa citação de Paulo Freire. Não há ensino sem pesquisa, e pesquisa sem ensino. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar. Constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Então, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre estudando. E é tão importante o professor da educação básica, ele também ter essa oportunidade de pesquisar, de estudar. Não fiz o meu mestrado e não estou fazendo o meu doutorado trabalhando as 200 horas, diferente de você, Cristiano. A prefeitura, ela reduz, ela deixa, me libera, sem a palavra mais correta, me libera 100 horas. Então, eu tenho essa oportunidade de estudar, mesmo estando trabalhando 100 horas, eu consigo trabalhar e estudar. Estou tentando melhorar, né, os meus conhecimentos, estou tentando continuar como pesquisadora, né? Isso é muito importante. E, por último, só para vocês verem a agenda, pode passar, que aí ficou pequenininho, né? Mas foi a nossa agenda de quando começou lá em La Corunha, ou em A Corunha, como é o jeito que eles falam, até o último dia, que foi 9 de agosto, com a reunião sobre avaliação, tá certo? Então, é isso. Foi rápido, mas eu queria agradecer a oportunidade e dizer que quem ainda está tentando uma seleção de mestrado e doutorado, não desista, porque é muito gratificante e a gente aprende muito, muito mesmo, com essas trocas, com os nossos pares, com os professores, com a experiência que esses professores têm, e com essa experiência que eles trazem para nós e que nós também levamos para eles. Certo? Muito obrigada. Professora Tereza, eu queria destacar da sua fala a questão da possibilidade que a sua rede de trabalho te oferece, né? Da liberação do trabalho enquanto estudo, ressaltar que tem alguns direitos assegurado no plano de cargos e carreiras, né? Então, quem pleiteia uma pós-graduação pode estar se apropriando do seu plano de cargos e carreiras do município, ver se assegura esse direito e lutar por isso também, né? Porque é muito importante. A gente precisa desse tempo para se dedicar aos estudos, porque se não tem esse tempo, os desafios ficam ainda maiores de serem superados. E aí, aproveitar, né, para dizer para os participantes, se quiserem estar colocando suas perguntas nos comentários, suas dúvidas, podem estar colocando, que a gente vai ter um tempinho no final. Nós estamos já para apresentar a professora Amanda, a trazer para a gente uma espécie de síntese da roda de hoje, depois a gente abre para as perguntas. A professora Amanda, ela é graduada em Língua Portuguesa e Literatura, é licenciada em Pedagogia pela UES, é professora de 9 anos de experiência no ensino fundamental, nos anos iniciais, finais e EJA, e é também pesquisadora da docência do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Formação da Unilab. Então, bem-vinda, professora Amanda, a fala é sua. Boa noite a todos, quero desejar as boas-vindas a todos aqueles que estão participando da nossa roda de conversa, do nosso Congresso Internacional de Ensino e Formação Docente, e hoje vou destacar sobre os ganhos pessoais e profissionais da pós-graduação. E o título, né, a temática que eu busquei é Transformando os Saberes, os benefícios pessoais e profissionais do mestrado em Ensino e Formação Docente. Eu quero abrir a fala citando um pouco sobre a exigência do mercado. Hoje a gente vai encontrar um mercado
para nós professores, que cada vez mais nós vamos ter profissionais formados, profissionais com várias pós-graduações, profissionais que, se já não são mestres, estão no percurso, doutores. Então, o mercado hoje, ele exige que esse profissional ele sempre esteja buscando essa formação que vai trazer esse ganho para ele. Então, quero abrir já colocando essa demanda que o mercado exige, mas também focar um pouco na jornada, né? Nessa jornada transformadora que o mestrado ele vai proporcionar, tanto pessoal, profissional, capacitando os educadores, para enfrentar os desafios contemporâneos, né? Nós teremos os benefícios, as oportunidades. E eu quero citar também sobre a curiosidade que o professor ele deve ter, de sempre querer estudar mais, de sempre querer estar nesse processo formativo, nessa formação contínua, nessa formação continuada, seja através da pós-graduação, da especialização, ou aprofundando um pouco mais no mestrado. Quero citar um dos ganhos pessoais que é observado, a questão do desenvolvimento de habilidade crítica. Em qual sentido? O professor na sala de aula, ele terá a sua prática de avaliar, de planejar, de observar o seu estudante. Mas quando ele está ali no mestrado, quando ele está nessa formação mais aprofundada, ele passa a ter escolhas diferentes. As escolhas dele agora têm uma fundamentação muito mais aprofundada do que antes, seja através da escolha das atividades, seja nas atitudes, seja no planejamento. Então, a atuação docente daquele profissional acaba sendo diferenciada. Quero citar um dos ganhos pessoais, que é um dos pontos positivos, que eu vejo que traz um grande ganho para o profissional, para o estudante que cursa o mestrado, é o acesso aos materiais didáticos mais atuais que se tem em todos os campos. O professor, os professores, né, que são os nossos professores, os doutores, eles trazem para a gente um arcabouço teórico muito robusto, com o que tem de mais novo sobre a nossa temática. Então, isso acaba influenciando, além da nossa pesquisa, a nossa visão de mundo e o nosso aprofundamento sobre aquela linha na qual nós estamos inseridos. Cristiano, pode passar para o próximo, por favor? Quero citar também sobre a questão da autoconfiança do profissional que está dentro daquele mercado. Ele sabe que ele é um profissional, que ele está estudando, e ele está desenvolvendo, está se aprimorando, que deve ter uma prática diferenciada. Quero falar também sobre a parte da valorização profissional. Nós temos, muitas vezes, no senso comum e também na academia, uma dicotomia da teoria e da prática, na qual os mestres, os doutores estão ali mergulhados na teoria e quem está lá na prática, na ponta, não tem tanto acesso. Então, com esse crescimento do acesso ao mestrado, às pós-graduações de maneira geral, acaba valorizando, acaba abrindo essa visão de que os mestres eles estão sim ali dentro da sala de aula, está havendo uma aplicabilidade de tudo aquilo que é estudado, de tudo aquilo que é pesquisado, de fato, no dia a dia que ele atua. Pode passar, Cristiano, por favor. O aprimoramento profissional. Um dos pontos que eu quero citar é a parte do impacto positivo na educação. Nós vamos ter acesso a diversas práticas, diversas teorias, e a aplicabilidade ela vai proporcionar esse impacto, né? O que é que você está fazendo de fato. A melhoria na prática docente, a sua comunicação profissional, o acesso a todos aqueles outros colegas que vão estar ali no dia a dia convivendo com você, que vão estar estudando e vão estar compartilhando das suas práticas diárias. E isso,
traz um enriquecimento grande, porque mesmo sendo a linha de ensino e formação docente, nós vamos ter profissionais de diversas áreas que poderão contribuir para o enriquecimento profissional com as suas experiências de todos os colegas que ali estão. Um dos ganhos profissionais que a gente pode observar, além da diferenciação, né, de ser um professor com esse título, nós vamos ter o acesso à possibilidade, né, para aqueles que assim desejam, de atuar no ensino superior. Então, o título, né, com esse título, ele vai proporcionar para os professores essa atuação, para aqueles que assim desejam. O reconhecimento profissional dentro da sua instituição é um dos pontos também que vai nos aprimorar como profissionais que estamos dentro dessa pós-graduação. É um ponto que a gente pode ressaltar. Pode passar, Cristiano, por favor. Networking e colaboração. Durante o mestrado, os alunos têm a oportunidade de construir uma rede de contato com outros profissionais da educação. Essa colaboração é vital para o intercâmbio de ideias e experiências, enriquecendo a prática pedagógica. Um desses pontos que eu quero citar dessa colaboração é sobre as pessoas que ali nós estamos conhecendo de outras áreas e o que é que eu posso aproveitar daquela prática para a minha realidade. Nas aulas, sempre eu consigo pegar algo, tanto que eu levei, mas também pegar muitas experiências dos colegas para me aplicar na minha realidade, para que eu possa aplicar dentro da minha prática. Pode passar, Cristiano. O impacto na comunidade. Os mestres em ensino não apenas transformam suas vidas, mas impactam positivamente suas comunidades. Ao aplicar o conhecimento adquirido, eles contribuem para a melhoria da educação local, inspirando outros e promovendo um ambiente de aprendizado mais inclusivo e eficaz. Pode passar, por favor. E aqui vou concluir. O mestrado em ensino e formação docente é uma oportunidade única de transformação. Os benefícios pessoais e profissionais são vastos, desde o crescimento individual até a influência comunitária. Investir nessa formação é, sem dúvida, um passo importante para a carreira docente para a sociedade. Então, quero encerrar minha fala com um incentivo, né, para aqueles que tanto estão estudando, para os mestrandos, mas para aqueles que também estão buscando, estão nas seleções, né, que continuem. O Cristiano, há pouco, na fala dele, citou alguns desafios, mas quando nós estamos percorrendo ali a jornada, superando esses desafios, a chegada, além de chegada, ela se torna muito valorosa, né? Os desafios, eles são muitos, mas quando nós estamos alcançando, quando nós estamos conseguindo gerir o nosso tempo e fazendo as nossas entregas cada vez mais, vai trazendo benefícios para todos nós. E aí, gente, um dos pontos, né, que a gente tem que pensar bem é assim, é difícil, mas não é impossível, né? Esse pensamento otimista e essa busca pelas condições, né, de concorrer aos editais é muito importante. Você ter a atitude de estar estudando, de estar se atualizando, participando dos eventos para melhorar o currículo, como o Cristiano colocou, né? Tentando estudar um pouco sobre a própria dinâmica de cada universidade. Eu penso que se você busca uma pós-graduação, primeiro você tem que saber qual universidade você quer entrar, para poder você entender bem daquela universidade, como é a política dos editais, compreender também um pouco dos orientadores do programa que você busca, né, pesquisar o lado deles, dar uma olhadinha nos temas de interesse desses orientadores, porque faz toda a diferença. Tem muito material também na internet, foi algo que me ajudou muito, eu aqui do interior, né? Aqui na minha cidade tem poucas pessoas mestres, posso dizer assim, acho que 4 pessoas, então era algo que era bem difícil até de se falar na palavra mestrado. E aí eu comecei nesse processo de busca mesmo individual, pela internet, assistindo um vídeo, uma dica ali, outra aqui.
E aí fui, né, escrevi meu projeto e fui submetendo alguns editais, mas essa questão de você conhecer bem a universidade, o programa que você quer entrar, você dar uma pesquisada no Lattes dos orientadores daquele programa faz muita diferença, porque você pode elaborar um projeto que chame a atenção dos orientadores, que seja tema de interesse deles, para que você possa ter uma condição maior de entrada. E aí, nesse momento, a gente abre para as perguntas do público. A Carla tem participado bastante, a gente agradece. Ela disse que o não a gente já tem, vamos atrás do sim, que é a aprovação. É isso mesmo, Carla. Ela disse que gostou muito da fala da Amanda, agradece. E a gente está nesse processo, né, de se auto-superar, de buscar vencer esses desafios, porque as possibilidades com a pós-graduação, elas são muitas, e queria, enquanto as perguntas aqui não chegam, explorar um pouco da experiência da Tereza, conhecer um pouco mais sobre a viagem que ela fez. E aí, quando você falava, Tereza, eu fiquei curiosa para saber se você teve também acesso a essa informação. Que você falou que os professores da educação infantil, depois que eles se formam, estudam mais 2 anos, né? E se tornam mestres. Não sei se eu compreendi bem, mas aí eu pensei nesse momento, se o processo seletivo da pós-graduação de lá é parecido com o nosso aqui do Brasil, ou você não teve assim acesso a essa informação? O que foi explicado pela professora Carmen é que eles continuam, eles entram, né? Eles entram no processo do curso de graduação e continuam estudando mais um período e já saem mestres. Então, certamente não tem esse processo para fazer o mestrado. Já vai, é só ele ficar esse período. Né? Ficar esse período já sai mestre. É o sonho aqui. E o pedagogo não vai para a sala de aula. Mas se você for fazer pedagogia lá, já é sabendo que não é para ir para a sala de aula. Uma outra questão também que eu fiquei curiosa da sua experiência é se dentro dessa viagem vocês visitaram alguma escola pública municipal, por exemplo, ou ficaram só no âmbito da universidade? Só a universidade, as 2 universidades no centro de educação e os pontos turísticos que tinha esse momento de conhecer, mas nenhuma escola pública. Era só uma curiosidade. Mas ela falou comentou como era que funcionava na escola pública. Por exemplo, eu lembro agora, estou lembrando bem de um que era sobre a criança que estava internado com câncer, por exemplo. Eles têm um projeto que trabalha, essas crianças estudavam, sim. Eles não ficavam lá sem estudo. Então, eu achei muito interessante quando ela foi para falar sobre isso, lá na Espanha, nessa parte. E tem um investimento muito grande. Os projetos lá são, assim, muito dinheiro em euros, né? Não é problemas para eles aplicarem um projeto. Mesmo a escola sendo rural, mesmo o aluno morando num ambiente rural, eles não ficavam sem educação. E educação de muita qualidade. Que bacana, obrigada, Tereza. Temos aqui algumas participações nos comentários, eu vou trazer aqui para vocês. A Aldemisa Correia, ela coloca que é importante que tenhamos representantes que tratem de políticas públicas voltadas para a interiorização, mas também que ampliem vagas e possibilidades para que essas dificuldades citadas sejam amenizadas. Afinal, educação é um direito. É verdade, Aldemisa, a gente concorda com a sua fala. Na verdade, o que a gente precisa mesmo é ampliar essas vagas, né? Para além da interiorização, a gente precisa de mais vagas e de mais acesso. Porque, na verdade, a gente sonha, né? No meu caso, era um sonho grande entrar no mestrado, e não é para ser sonho, é para ser direito essa formação. Mas enquanto
Enquanto esse direito não chega para todos, a gente fortalece esse sonho com coragem, com vontade, e a gente derruba todos os desafios que a gente citou aqui e vai criando as possibilidades, tá certo? E, Cristiane, além disso, a gente ainda pode complementar uma coisa, né, dentro dessa interiorização da universidade, né, principalmente no âmbito da pós, que pelo menos no interior aqui, né, de Maciço de Baturité, a Unilab, podemos citar que é uma universidade nova, né, e hoje ela já cedia o terceiro CIEF e tudo mais. E aí, uma das coisas que a Unilab trouxe, né, aqui para o interior do Maciço de Baturité é que muitas famílias tiveram pela primeira vez um ente, né, formado, né, com um diploma, né. Eu, pelo menos, a minha família fui o primeiro graduado, né, e o primeiro também pós-graduado, né. Então, a interiorização, ela traz aí esse aspecto também de uma nova perspectiva de vida para o interior, né? E aí eu vou de encontro aí, ao encontro a fala da Denisa, né? Que é realmente isso, é um direito, né? Para a gente ter essa educação que agora, né? Somente agora veio ser um direito, né? Que deveria ter ocorrido há muito tempo atrás, né? E eu acho que a Unilab, não só a Unilab, mas as outras universidades situadas no interior, né, tem também essa perspectiva de transformar famílias, né, de ter ali a primeira pessoa formada, né, dar aquele orgulho, né, para o pai e para a mãe. Eu lembro que quando eu me formei, a mãe chorava como uma recém-nascida, né, porque é uma conquista, assim, difícil, né, para a nossa realidade, e que não deveria ser, né? Então, é algo que realmente eu concordo, tem que ser, de fato, um direito, né? E não uma disputa. E, Aldemisa, também complementando aqui, na minha família também, eu sou a primeira a ter uma graduação e a primeira mestra e futura doutora na minha família. Então, isso realmente é algo importante, é algo valoroso, e a pós-graduação, para que ela possa ter mais abrangência, para que mais pessoas sejam beneficiados e beneficiadas, é necessário que nós, que estamos concluindo, quem já concluiu o mestrado, continue no doutorado para quê? Para, após a tua formação de doutoramento, você possa entrar nas seleções das universidades para compor, né, para endossar os grupos de pesquisa, para poder ser um docente que está ali somando, oportunizando que outras pessoas tenham também a oportunidade que você teve. Então, esse é meu intuito. Ao concluir o doutorado, eu quero poder continuar publicando, continuar no grupo de pesquisa, o GDESB, que é o grupo do qual eu participo, a Tereza Cristina também é membro do grupo. Então, é isso. Nós estudamos, nos qualificamos, voltamos, no meu caso, para o interior, volto para o interior e busco essa qualificação constante para poder colaborar. Quero colaborar no mestrado profissional da URCA, quando houver a seleção de doutorado lá na URCA, que eu possa entrar nessa seleção e somar, entrar no quadro de professores, colaboradores. Para quê? Para que isso que eu participei não aconteça mais. E eu falo isso, eu digo esse número, é só para que a gente fique atento, não é, meu Deus, não é nenhum tipo de mérito, porque eu sou uma que furei a bolha, não é para ser assim, é para que todos nós possamos, como foi colocado no chat, né, é um direito nosso, e por ser um direito nosso, por isso que eu estou falando, é importante que nós tenhamos pessoas qualificadas, tanto no Executivo Federal, Estadual, Municipal, que compreendam isso. E cada um de nós, com seu diploma de mestre e de doutor, porque você só pode ser orientador no doutorado quando você já é doutor. O mestre não te dá essa possibilidade, você só pode começar a ter todo esse trabalho de orientação, né? Você só é pesquisador mesmo quando você já é doutor. Pelo menos aqui no Brasil funciona assim. Então é para isso que a gente estuda, é para oportunizar, é para somar.
para que é isso que eu me submeti, que, gente, é muito, claro, que quem tem coragem vai com a coragem que tem, mas foi assim, a coisa mais estressante que eu já vivi na minha vida. Muito estresse, 4 etapas, você ficava um nível de ansiedade muito alto, agora vai, agora não vai. Agora, sim, o que é que eu digo para quem está, nós somos praticamente 14, 15 pessoas no chat, que vai ficar gravado e outras pessoas terão acesso. O que eu digo a vocês é o seguinte, não desistam, jamais. Se é um sonho seu, é um desejo seu, siga firme, com firmeza. Algo que eu sempre digo às pessoas que me procuram, também já me coloco à disposição. Sou muito assim, aberta, tenho muito gosto que as pessoas me procurem, porque eu tenho muito material em PDF, eu tenho alguns PowerPoints que, quando eu tenho tempo, eu converso com as pessoas, eu abro um espaço de diálogo e de orientação mesmo, tudo, né, para a gente poder que outras pessoas tenham o acesso que eu estou tendo hoje. Então, é importante que, por exemplo, uma sugestão, peguem os editais para você que está nos assistindo agora e que nos assiste posteriormente, pegue os editais da instituição que você almeja. A Unilab, daqui a pouco, por exemplo, vai abrir um doutorado. Então, eu já tenho que ir pensando nesse edital. A UES, que já é mais antiga, o UFC, a URCA, os editais não mudam tanto, não existe uma alteração drástica de uma seleção para outra. As mudanças são mínimas. Então, você busca esse edital, salva no teu computador e começa a se preparar. 2 anos são suficientes para uma pessoa se preparar bem, focando. Cícera, mesmo eu trabalhando, dá tempo? Dá. Porque você vai pegar o edital, você vai baixar os PDF, os livros necessários para fazer leitura e fichamento. Você vai ter 2 anos para participar de congresso como o CF e outros congressos, para que teu currículo se alinhe à proposta daquele curso. Eu estou pensando nisso aqui. Baixa o Lattes dos professores que tem a linha, que tem uma linha de pesquisa parecido com aquilo que você quer pesquisar também. Então, são dicas que, quando a gente começa a perceber, a gente diz, nossa, isso aqui é possível. Para mim, pessoal, para mim assim, se eu fizesse um mestrado, já estava bom. Eu nem sonhava. Sabem, quando eu comecei a pensar na perspectiva e possibilidade de um doutorado, quando eu entrei no mestrado. Até então, o sonho era tão longe, a realidade minha era tão distante, que eu dizia, não, isso aqui não é para mim. E não era duvidando da capacidade intelectual, criativa, estética, de escrita, nada disso. Nunca duvidei, não. Mas são as possibilidades reais e concretas da vida. Por isso que eu friso a importância da interiorização, a importância de pessoas conscientes dando realmente aval e a gente lutando para realmente ocuparmos os nossos espaços, são espaços nossos, são direitos nossos. Né? Só para colocar aqui. A Cícera falando, gente, e eu me vendo assim na fala dela, meu Deus, ela descobriu meu passado. Foi isso que eu fiz também, viu, gente? Eu comecei assim, o sonho era tão distante realmente, que eu sonhava só com mestrado, e o desejo pelo doutorado foi vindo durante o mestrado, porque a gente vai vendo que é um mundo possível, né? E essa dedicação que a Cícera coloca é importante a gente saber que não vai tentar, por exemplo, agora no final do ano e já vai ser aprovado, ou não, fui reprovado, vou desistir. Não é assim, né? É uma decisão que a gente tome, a gente persiste na decisão, a gente vai ter que fazer muitas leituras, realmente, das leituras. Faz toda a diferença. Tudo que você lê, você já fichar, já faz a tabelinha com a citação do livro e a página. Isso vai te ajudar já quando entrar no mestrado. Então, assim, é importante você já se visualizar dentro do mestrado. Então, toda leitura que vocês forem fazendo, já vão fazendo o fichamento, já vai criando a pastinha e já diz assim, isso aqui, quando eu estiver no mestrado, vai ser importante, vai ser útil. E é interessante a gente pensar também em quebrar esses ciclos, né, de dificuldade, como o Cristiano, a Cícera, e eu também, né, faço parte dessa história de ser a primeira pessoa da família formada, mestra, e de ter enfrentado todos esses desafios. E para que a gente possa criar e fazer, construir uma nova história depois desse processo formativo, que a gente possa também ocupar esses lugares nas universidades e possa olhar para o outro e dar novas condições, para que a educação seja sempre esse direito para todos.
Aí deixa eu trazer aqui as interações do nosso chat. A Carla já pede o contato da Cícera. Enquanto a Cícera falava, eu também já me adiantei, coloquei meu e-mail aí, tá bom? Se alguém quiser me mandar um e-mail pedindo material ou mais detalhes sobre a minha experiência, eu também fico muito feliz, Cícera, quando as pessoas me procuram para poder perguntar alguma coisa. Sou a pessoa mais realizada do mundo, porque eu consegui ajudar de perto uma colega minha aqui de Jijoca. Então, eu finalizei o mestrado na Unilab e ela passou os 2 anos assim, de pertinho comigo, conversando, fazendo leitura. Ela tentou por 2 anos, né? Esse intervalo de tempo que a Cícera coloca é importante saber que provavelmente não será no primeiro ano, porque você vai aprendendo e vai crescendo, vai melhorando seu projeto. A gente aprende com a experiência, com os erros. Então, essa minha amiga que eu fui ajudando, ela tentou no primeiro ano, e aí, por uma questão mínima, ela realmente não conseguiu entrar, e aí a gente conversou também, eu dei força para ela, mulher, porque não era teu tempo, né? Vamos tentar no próximo ano. Então, ela aguardou, né? Fez a escolha pela Unilab, baixou o edital antigo, viu a questão dos orientadores, as minhas pesquisas, então ajustou o projeto, e aí no segundo ano de tentativa ela entrou, né, e já está cursando, muito feliz também, e eu ter feito parte também desse processo, e eu me coloco à disposição de quem quiser mandar um e-mail, materiais que eu tenho, eu também posso fazer esse compartilhamento, porque o nosso desejo é de ampliar realmente esse direito que é nosso, que é de todos. E aí, esse processo aí que vocês falaram, eu vivenciei, né? Assim que eu saí, eu fui me atrever a, sem estudar, sem estar fazendo nada, me atrever a me inscrever no mestrado para ver se conseguia. Rapaz, foi assim um momento que eu olhei, meu Deus, preciso estudar, não tem condições não. E aí eu fiz esse processo, né? De tentar novamente pegar os editais, de estudar, de observar, de fichar, que era uma coisa, como eu falei, quando a gente passa muito tempo longe, a gente acaba perdendo algumas dicas, né, de como fazer as coisas, de como fazer acontecer. E aí, rapaz, eu lia e não fichava e tentava ir, e depois, rapaz, eu esquecendo disso aqui, retornando, retomando, aí acabei passando do mestrado, né? E aí tem uma grande coincidência. A pessoa que ficou na minha frente era a pessoa mais velha do mestrado e eu mais novo. Aí a gente ficou, e para finalizar, a gente acabou defendendo na mesma data. E aí ela fez uma foto. A gente começou junto e tá terminando junto. Aí, ué, que no doutorado seja assim também. Eu acertei no mesmo canto que eu. Nesse processo a gente... Pode se colocar, Cícera. Sim, e principalmente que a gente observe, como o Cristiano falou, que nós sejamos uma rede de apoio, que nós nos apoiemos mutuamente. Isso faz uma diferença muito grande na troca de material. Eu falo assim, foram muitos candidatos, eu nem chamava assim de concorrentes, esse nome para mim nunca existiu, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que quando eu já tentei muitos concursos, tudo meu foi muito demorado, mas chegou, né? Então, foram 10 anos para passar no concurso público federal, e eu, para vocês terem ideia, quando eu sabia de um concurso, eu saía, não existia o WhatsApp nessa época, né? Não existia, então eu passava e-mail para todo mundo. Aí uma pessoa olhou para mim, uma colega minha, quando via, disse assim, mas serão seus concorrentes, a concorrência vai aumentar, por que você faz isso? Aí eu disse assim para ela, porque eu acredito que o sol brilha para todo mundo. E aquela pessoa que, eu não vou dizer que merece, porque não existe a meritocracia, isso é ilusão, mas quando a gente está empenhado, quando a gente busca, quer, a gente vai fazer e vai acontecer. Eu nunca tive problema com isso, não. Nunca chamei nem de concorrente, eu digo, são pessoas que querem algo que eu também quero. E eu sempre digo muito a qualquer pessoa, se seu sonho é um concurso público, lute. Se seu sonho é o mestrado, é o doutorado, vá atrás. Vá atrás e leve mais pessoas com você. Nunca vá atrás deixando muita, assim, de lá. Não, vai e vá com vontade, porque
Quando a gente compartilha, a gente cresce. Quando a gente dá a mão a alguém, a vida, o universo, todas aquelas crenças que a gente tem, independente da sua crença, eu acredito muito na força da reciprocidade. O universo, ele é recíproco. Se eu aposto na vida, a vida aposta em mim também. Se eu troco, as trocas acontecem. Então, que a gente não se feche, que nós sejamos pessoas abertas, abertas ao conhecimento, abertas à partilha, abertas para nós, para acreditarmos que somos capazes. Que a gente olhe e diga, olha, isso aqui é um sonho, por enquanto está tão longe, mas está lá. Eu não vou desistir disso aqui enquanto eu conseguir. E quando eu conseguir, aí é meu desejo, é minha obrigação ética lembrar daqueles que também querem e ainda não chegaram e eu posso colaborar. E assim a gente sempre vai, como Cristiano e as outras colegas já enfatizaram, a gente vai crescer, vamos expandir e vamos nos sentir bem. Né? Vamos, quando a gente chegar mais tempo, a nossa idade, o tempo que a gente for sair daqui, né? A gente não vai ficar aqui para todo sempre, temos um tempo aqui resumido de vida enquanto ser humano, que a gente faça a nossa partida e diga, foi bom, eu fiz o melhor, e outras pessoas também cresceram comigo. Eu fui luz e outras pessoas se iluminaram também a partir das minhas atitudes. Isso eu acredito muito, sabe? Acredito demais. Muito, 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 muito. Enquanto a Cicera falava, eu lembrei também de uma experiência que eu tive esses dias de uma formação em que a pessoa trazia os 4 Ds, e até então eu não tinha escutado essa expressão, colocar em evidência os 4 Ds. E aí eu fiquei pensando, que Ds? E aí ela colocou, né, Deus, decisão, determinação e disciplina. E principalmente nesse caminho da pós-graduação faz muito sentido, né? Porque assim, Deus alimentar a questão da fé, né? De tudo que move esse universo, das trocas realmente, das energias. E decidir, né? Decidir ir em busca, decidir estudar, decidir dedicar tempo. E isso com a determinação e com a disciplina, porque terão muitas outras questões que podem tirar um pouco a gente do foco da pós-graduação, né? O lazer, ou a questão do trabalho, o tempo com a família, mas buscar essa organização e buscar essa prioridade, né? Decidir pela pós-graduação. Então, quando a gente decide, a gente precisa focar nessa disciplina, gerir bem o nosso tempo, porque a gente também não rende se a gente tiver com as outras áreas da vida da gente fragilizada. Então, é preciso a gente também buscar esse equilíbrio, né? Do corpo, da mente, do próprio lazer, e encarar também esse processo como uma espécie de lazer, por exemplo, especialmente nos eventos que obrigatoriamente a gente precisa participar para melhorar o currículo, por exemplo. Então, participar de um congresso como o CIEF em Redenção, participar do Conedu em Fortaleza, colocar também assim na cabeça, é o meu lazer, é o meu direito a uma viagem, né? Sair da minha casa e aproveitar para estudar e se divertir, que nem a Tereza, né? Ter as atividades culturais também. Então, a gente precisa estar unindo essas experiências para que a gente esteja também muito bem, né? Seja uma decisão que traga também leveza, felicidade e propósito, né? Propósito de trabalhar melhor, de ser uma pessoa melhor e de inspirar outras pessoas e tornar esse mundo, essa sociedade mais justa. Acredito que é o propósito de todo professor e de todo educador. Temos mais participação no chat, Cristiano? Não. Tem só, eu vi que uma colega perguntou sobre a seleção do doutorado, está um pouco mais acima da UES. Por enquanto, aqui, né? Queria saber se já tem previsão para o edital do doutorado que foi aprovado na FAFIDAN e na FECLESC. Olha, o que eu sei, a não ser que hoje eu não abri assim, a página oficial da UES, mas até ontem, porque todo dia eu olho as páginas oficiais das instituições, né? Então, até ontem, o que eu estava verificando é que em setembro houve a aprovação do Conselho Superior e estamos aguardando a seleção, né, a abertura para a seleção do edital do doutorado da FAFIDAN e FECLESC. O que temos aberto é o edital para a seleção de mestrado e doutorado da UES
PPGE-US aqui em Fortaleza. Mas vamos aguardar. Aguardemos, vamos aguardar ansiosos, né? Essa grande alegria para nós, fechando o ano 2024 com muita alegria. É isso, gente. Enquanto a Cecília fala aí dos editais, né, eu lembro de uma frase que era muito comum da professora Socorro Lucena trazer: se a gente não tem uma grande herança e nem um grande capital, vamos correr atrás de um edital. Então, a Cecília coloca aí: hoje eu abri a página oficial, né? Então, assim, é uma outra coisa importante da gente estar sempre abrindo as páginas oficiais das universidades ou seguindo o perfil no Instagram, porque aí a gente vai tendo também acesso às informações, né? Acesso ao conhecimento. E é um mundo que vai se tornando mais perto da gente também, porque a gente tem hoje aí a inteligência artificial. Então, as coisas vão aparecendo também para a gente conforme a gente vai acessando. Então, se a gente acessa as páginas oficiais das universidades, a gente vai recebendo mais conteúdo, e aí a gente vai se aprofundando mais, e uma hora a gente consegue entrar nesse processo, vamos dizer assim. A gente já está quase encerrando, né, gente? Acho que a gente já pode, cada um, fazer as suas considerações finais. Foi muito bom essa roda. Gostei muito das colocações de cada um que aqui estão. E aos ouvintes, a gente se coloca à disposição com os e-mails, para que a gente possa estar fortalecendo essa rede e ajudando no que cada um for precisar. Vamos fazer as considerações. Pode começar pela Tereza. Quem quer começar? Finalizar já as falas? Vamos na mesma ordem. Cícera, né? Pronto, então vamos na mesma ordem. Então, para finalizar, eu vi aqui um comentário. Eu amo a professora Socorro Lucena. Deixa eu ver aqui quem foi a Carla Carini. Carla Carini, Socorro Lucena foi minha co-orientadora no mestrado. Iniciei no doutorado ela sendo minha orientadora, mas hoje, por questões de saúde, então, ela está afastada totalmente, mas o nosso pensamento sempre está nela. Então, a minha gratidão, a fala de encerramento é a gratidão à professora Socorro Lucena, à professora Francione Charapa, professora Marina Cavalcante, que hoje é a minha orientadora. Quero aqui agradecer aos professores da Unilab, de todas as instituições federais, estaduais, públicas e privadas também do estado do Ceará. A nossa gratidão por estes docentes, a nossa gratidão a você que esteve conosco até agora, nos acompanhando, fazendo perguntas, estando conosco. Agradeço imensamente ao CIEF pela oportunidade, pelo convite, pela confiança, e também agradeço a todos os meus colegas que aqui compartilharam brilhantemente essa roda de conversa que tratou sobre interiorização, internacionalização, desafios, possibilidades e muito mais. Então, meu abraço a cada um de vocês. Você que vai nos assistir posteriormente, divulgue. Vamos divulgar esse material. Vocês terão acesso, divulguem, para que mais pessoas possam também compreender os trâmites desse lindo mundo, esse mundo bonito da pós-graduação, e que faz com que nós cresçamos enquanto pessoa, um crescimento profissional, pessoal e por aí vai. Muito boa noite, mais uma vez obrigada, um abraço a todos, a todas e todos vocês. Cristiano. Rapaz, o que é que a gente fala depois de um agradecimento desse? Bom, gente. Faça a mesma pergunta. Assim, para finalizar, né, esse momento de tamanha aprendizagem, né, de tamanha troca de aprendizado, de informações, de vivências, né, eu acho que faz sentido, já que a gente falou da saudosa professora Socorro Lucena, encerrar com uma frase dela, né? Já que a gente está falando de possibilidades, né? De uma pós-graduação, eu lembro que nas aulas que eu tive com ela, ela sempre dizia assim: é necessário fazer e fazer bem. Então, se eu for tentar, e eu vou tentar a pós-graduação,
é necessário eu tentar e fazer bem, né? Porque só assim a gente consegue ser alguém, né? Então, eu acho que a maneira como a gente encara os nossos desafios, né? A maneira como a gente encara as nossas dificuldades é que nos nos traz as possibilidades, né? Então, se eu encaro sem a coragem, obviamente a possibilidade é reduzida, mas se eu encaro com a coragem, com certeza a possibilidade vai ser aí aumentada, né? A chance de eu conseguir a pós-graduação, né, é gigante. Então, assim como a professora Cícera, né, também agradecer ao espaço, né, aqui no CIEF, ao convite dos professores, né, da organização, dizer que eu sou muito honrado de fazer parte da organização do CIEF, de vivenciar o E-Docência, né, e de estar sempre aprendendo com os colegas aí, com os professores, professor Simar, professora Elisângela, professora Sinara, né, são aí os cabeças, né, o carro-chefe do E-Docência e do CIEF. Então, dizer que é sempre um prazer estar aprendendo com eles e com todos os professores, com todos aqueles que fazem a educação, né? Sempre um prazer aprender um pouco mais. E tentem a pós-graduação, né? Ela está aí para todos, né? Então, vamos em busca do que é nosso, né? Então, essa é a minha fala final. Bom, eu quero agradecer a minha amada orientadora, a professora Elisângela, por ter feito esse convite, ao professor Simar, à professora Sinara, por ter dado essa oportunidade. Dizer que nós somos, sim, capazes, nós somos, sim, potentes. Eu lembro que eu passei muito tempo da minha graduação, para especialização não, mas da minha graduação, para eu tentar o mestrado, eu passei muito tempo, porque eu achava que não dava certo, não era para mim, que eu não ia conseguir. E hoje eu estou no doutorado, né? Daqui a pouco vou ser doutora. Quero ser doutora, continuar doutora na rede municipal de ensino de Fortaleza. Tenho muito orgulho de ser professora da rede municipal de Fortaleza. E dizer que quem tem esse sonho do mestrado, do doutorado, não desista, né? Não desista, porque nós somos sim capazes, muito capazes disso. Então, quero agradecer mesmo a participação a vocês, né, que estavam aqui nessa roda de conversa. Meu muito obrigada. Tá? Um abraço e a gente se vê por aí nos eventos, nos próximos encontros, porque essa é a vida de pesquisadores, professores e pesquisadores. Voltando, quero agradecer a todos, aos colegas que participaram da roda de conversa. Quero agradecer quem estava acompanhando pelo chat, pelas nossas trocas, que todas as experiências que aqui foram partilhadas possam inspirar todos vocês, tanto nas práticas cotidianas, mas também a sempre buscar almejar esse avanço na sua graduação e no seu ensino superior, na sua formação acadêmica como um todo. Agradecer à Unilab pela organização do CIEF, nas mãos, né, dos nossos professores, Elisângela, Elcimar, Sinara, que com a nossa contribuição, né, puderam proporcionar um momento gigantesco para tantas pessoas, para tantos alunos. Então, gente, nesses momentos finais, tem também aqui as falas do público, né, agradecendo esse espaço. A Carla colocou que ama a professora Lucena, a Artemisa disse que as falas foram excelentes, mostraram que a pós-graduação é possível. A Lucilane parabeniza a roda de conversa e agradece por essa noite tão maravilhosa. A Fabíola também parabeniza pelo espaço. E é isso. A Naruna também parabeniza pelas discussões que foram muito valiosas. E a Artemisa diz que eu também, professora, estou no mestrado e depois de anos fora da sala de aula. Ela fala da sua experiência com o mestrado, né? Depois de anos da sala de aula para o mestrado. E a gente viu que é um mundo possível. Então, a gente agradece a cada um de vocês que estiveram conosco essa noite, já partindo para as considerações finais.
finalizando uma roda de conversa que foi breve, mas que nós acreditamos na importância desse diálogo para quem já está nesse processo e especialmente para quem deseja entrar. Dizer que essa rede de apoio é fundamental para que tudo seja positivo, traga aprendizagens, crescimento pessoal e acadêmico e que, acima de tudo, seja um processo leve, que traga também felicidade. Eu tenho certeza que as falas de cada um de vocês aqui fortaleceram esses caminhos. Nós agradecemos novamente a cada um de vocês que estiveram conosco, que participaram nos comentários, e nos despedimos desejando uma boa noite a todos. E que momento importante esse. Um abraço. E a gente amanhã ainda tem programação do CIEF o dia inteiro. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos.